Boa noite. Vamos ficar um pouco em pé para acordar. Tem uns dorminhocos aí atrás já, eu estou vendo daqui, ó. Eu estava lembrando quando o Dani falava de trabalho aqui. Estava lembrando de uma musiquinha que as tias ensinavam assim, tio Lula, quando eles eram pequenos. A musiquinha dizia, eu não lembro a letra inteira, mas a frase principal era: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Vai trabalhar, meu irmão? Eu não sei o resto da letra. Quem está disposto a trabalhar aqui? Tem um irmão nosso que o Senhor já levou, pai do Marquinhos, que ele tinha uma frase que a gente nunca esquece, que ele dizia assim: Lula, ele me chamava de Lula. Lula, a vida é dura para quem é mole. Vou deixar essa frase com vocês. A vida é dura para quem é mole, mas na força do Espírito do Senhor, no Espírito de Deus, a gente pode ver trabalhadores aqui. Eram 30, eram 2 grupinhos, aumentou o trabalho, mas Deus levantou trabalhadores. Eu vejo profeticamente verdadeiros trabalhadores, obreiros do Senhor aqui, mulheres, homens, jovens, pessoas que vão nesses dias reconsagrar suas vidas totalmente a Deus. Não é pela nossa capacidade, nem pelo nosso conhecimento, mas é única e exclusivamente pela capacitação que Deus, através do Espírito dele, concede na nossa vida. Em nós, reconhecemos nessa noite, Pai, que não existe bem algum. Todo bem que porventura existe em nós, é porque veio do Senhor, como já oramos aqui no início. O homem nada recebe se as janelas do céu não se abrirem sobre nós. Abre tuas janelas, Pai, sobre a nossa vida nesses dias. Abre o nosso entendimento e ilumina. Oramos novamente para que Tu ilumines os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, pois é um assunto tão simples, fácil de entender, mas que quando somos levados à prática dele, nós vemos o quanto nós dependemos e o quanto nós necessitamos do Senhor. Portanto, faz o Teu milagre, Pai, na nossa vida. Nós dependemos do Teu milagre. Levanta a tua mão e pede o milagre de Deus. Só o milagre pode levar a nossa vida, cada um, a servir a Ele, dedicar a vida para Ele, oferecer casa, oferecer dons, oferecer bens, oferecer a saúde, oferecer a família, oferecer e consagrar os filhos. Só o Teu Espírito é que nos convence desse milagre, Senhor. Por isso nós queremos profetizar esse milagre, a começar na minha vida, na vida de cada irmão aqui nessa noite, aqueles que porventura não chegaram aqui ainda. Nós queremos profetizar o Teu milagre nesses dias. Realiza, Senhor, só Tu podes fazer isso. Nós oramos tudo para a Tua glória, Senhor, tudo para o Teu louvor, no nome precioso do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, como nós cantamos aqui, e novamente aplaudimos com todo o fervor do nosso coração. Declare glória a Deus, levante a tua voz, glória a Deus por tudo que Tu já fez, por tudo que Tu farás, pelo milagre que Tu vais realizar nesses dias. Declare, levanta a tua voz e declare glória a Deus. Amém. E pode se assentar agora. Duas perguntas que eu queria fazer.
para a gente continuar aqui, antes de tudo, antes de mais nada, eu quero dar a honra ao irmão que recebeu essa palavra. Quantos conhecem Ivan Baker aqui? Quantos conhecem Ivan Baker? Poucos conhecem. O Senhor já o levou. Em dezembro de 2005, o Senhor o chamou para si. Um irmão da Argentina que auxiliou tanto a igreja no nosso país, serviu até o último dia da sua vida, trabalhou, discipulou, dedicou sua vida, dedicou sua família, se consagrou completamente a Deus e foi um verdadeiro obreiro, um irmão que a gente queria fazer a menção dele aqui. Boa parte de todo o material aqui foi recebido por ele, não tem diferença disso que o Dani ministrou aqui, um ângulo diferente, mas uma direção única, mesma direção, mesmo alvo, toda a palavra convergindo para esse tema, para essa necessidade, para a compreensão do que é que significa a palavra igreja. Eu volto agora às duas perguntas que eu queria fazer. A primeira é: o que é uma igreja sem juntas e ligamentos? E a segunda pergunta é: o que é uma igreja com juntas e ligamentos? E a gente está aprendendo ainda, como nós oramos, se não for por uma revelação clara de Deus, se não for por um milagre de Deus, nós vamos ler livretos, vamos receber ministração, vamos estudar esse material, mas se Deus não gerar no coração de cada um de nós o prático, o trabalho de tudo que isso representa, vai ser tudo em vão. Vai ser uma informação a mais que não vai causar diferença e nem vai transformar nada na nossa vida. Por isso, estudando isso aqui, relendo o nosso material, Deus mostrou assim um grande contraste, uma grande diferença do que representa uma igreja com juntas e ligamentos e o que representa uma igreja sem juntas e ligamentos. Sem juntas e ligamentos, cada discípulo, ele está livre, ele se coloca numa liberdade que ele faz o que ele quer, ele anda na direção que ele quer, ele faz e decide pela sua próprio entendimento, ele tem o seu próprio critério, e nós precisamos entender isso. Nesse método, cada um vai entendendo esse material segundo o seu próprio juízo, a sua própria avaliação. E eu lembrei daquele texto de Juízes, de Juízes 21, 25, muito conhecido, que a gente já ouviu tanto, num período que Israel passava por um momento assim muito complicado. A nação de Israel, ela estava desgovernada, como um barco à deriva, um dos períodos mais críticos que a nação de Israel atravessou. O texto é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia governo. Cada um apontava o mosquetão para uma direção e
cada um atirava para a direção que ele bem decidia e escolhia. Mais ou menos era assim o que acontecia. O ministério eficaz, ele provém da consulta contínua, do compartilhar, do ouvir as razões, do explicar, do conviver, do relacionar com a outra vida. Interessante que o texto de Juízes fala, cada um, aqui fala um compartilhar de duas vidas. O grande contraste, nós vamos ver no resultado dessa soma. O que uma igreja com juntas e ligamentos produz, e o que uma igreja sem juntas e ligamentos produz. Todas elas vão ter uma produção e um resultado final. Só que o resultado, no final, quando você olha para um e olha para outro, é uma diferença enorme, gritante, é um verdadeiro contraste. Tem um físico, um matemático, que ele criou uma teoria. A teoria foi dada no nome dele, a teoria de Pascal. Essa teoria de Pascal consiste no seguinte: ele coloca em sequência várias caixas d'água, vários recipientes do mesmo tamanho, iguais em formato de água, cada uma num nível, uma com mais, outra com menos, outra com mais ou menos. E a teoria de Pascal é equilibrar e dividir o conteúdo, o líquido, para que ele tenha uma nivelação toda igual. Como se processa isso? Interliga-se cada uma das caixas com um cano na parte inferior dele. O que acontece nessa interligação dos recipientes de água? A que tem mais água cede para que tem menos, a que tem menos recebe da que tem mais. Todas elas se completam e todas elas ficam no mesmo nível. A teoria de Pascal, para a gente entender melhor, mudando para o nosso assunto, o que Deus quer fazer através da vida daqueles 5 líderes, daqueles ajudantes, daqueles 20 ajudantes, desses 800 discípulos que foi definido como a força da igreja. O que Deus quer fazer com todos eles é nivelá-los todos por igual, da graça, do amor, da unidade, do perdão, da misericórdia. Na verdade, nós somos como caixa d'água, não da teoria de Pascal, mas da teoria do Rei e dos Reis, que divide certinho, com equilíbrio, imparcial, enriquece a todos, tem amor por todos, quer o bem de todos, mas quer a disposição de cada um, dos irmãos, dos filhos, dos discípulos, para que esse produto, esse resultado final, possa glorificar o nome dele. Deus me trouxe uma frase nesses dias, e a frase que Deus me trouxe foi a seguinte: Deus me ama, Ele me trata pessoalmente, mas eu glorifico a Ele quando eu me uno com o meu irmão. Dá um nó no teu irmão aí, assim, pega o teu braço e dá uma laçada aí. Quando eu vivo assim, quando eu caminho assim, quando eu convivo dessa forma, eu glorifico a Deus. Todas as vezes que eu me aproximo, que eu me uno, que eu me ligo, eu tenho agora como exercer, praticar essa teoria. O Eric dá o que ele tem para o Dani, e o Dani dá o que ele tem para o Eric.
Algumas coisas que o Eric não tem, ele recebe do Dani. Algumas coisas que o Eric não tem, o Dani concede para ele. E aí nivela-se tudo pelo mesmo tamanho, pelo mesmo respeito. Acima de tudo, pelo amor. A conexão significa estar relacionado, ligado. Compartilhar juntos, ter intercâmbio constante, contínuo. Cada um compartilhando com o outro o que está faltando no outro. Vidas que fluem juntas. Vidas conectadas pelo amor de Cristo. O que sustenta, o que dá força, o que dá encorajamento para nós, é esse amor que é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode fazer isso. Derramar esse amor, esse material precioso, para que lá no fundo, lá na frente, lá no final, o produto venha glorificar a Deus. Uma corrente vital e celestial corre através dos membros do corpo. A diferença entre os tanques e as é que Deus quer nivelar cada um. Deus não quer nivelar cada um pela metade, ou com um pouco, mas sim, Deus quer encher todos os vasos. Deus quer derramar em cada vaso. Deus ama encher vasos. Deus sonha em encontrar vasos vazios. Deus tem como projeto encontrar pessoas que digam para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu abro mão do meu projeto, do meu pensar, do meu próprio juízo, eu libero a minha vida, o que eu sou e o que eu tenho, para que o Senhor possa ter espaço para colocar aquilo que o Senhor tem para colocar em mim. A nossa oração, a minha oração nesses dias, tem sido para que Deus me ensine a me esvaziar, me liberar, deixar o sinal verde para Deus, para que Deus ache espaço para Ele dar o dele para mim, para Ele me encher com o dele. A grande dificuldade e o grande inimigo, como a gente já tem ministrado, é que o próprio inimigo que impede esse enchimento, esse equilíbrio, sou eu mesmo. Põe a mão no teu peito e fala, pode declarar para Deus: Senhor, tenho reconhecido que o grande prejuízo, o grande inimigo desse equilíbrio, desse encher, dessa tua graça vir sobre a minha vida, o grande inimigo sou eu mesmo. Pode falar para Deus, pode orar ao Senhor, pode declarar, porque Deus tem que nos ensinar a nos esvaziar, e Ele quer fazer isso através da vida do Filho dEle, que se esvaziou, tomou forma de servo, foi reconhecido como figura humana, tornou-se como gente, como nós, e foi obediente até a morte de cruz. Pega essa palavra, pede revelação para Deus desse texto. Esse texto tem me batido de uns tempos para cá, e Deus tem me levado a orar, e uma das orações, um dos momentos da minha meditação é: Senhor, nesse período de leitura, de oração, eu sei que tem correções, acertos, curas, para que o Senhor realize na minha vida. E Deus, cada dia Deus mostra defeitos, hábitos, impedimentos que impedem esse equilíbrio, debilidades, fraquezas, fracassos, resultados negativos. Deus tem mostrado na minha vida o quanto ainda eu tenho que caminhar para que esse rio de Deus, esse equilíbrio de Deus, eu possa ser um canal disso, ou um vaso vazio, para que Ele possa operar com a graça dEle. Igreja com juntas e ligamentos é isso. São pessoas que se enlaçam, decidem se unir, tomam a decisão de se unir.
eu necessito me olhar através do meu irmão. Quando eu estou nessa laçada, quando eu me coloco nesse lugar, através do meu irmão, Deus revela quem eu sou. Quando eu não me uno a alguma pessoa específica, na qual Deus tem colocado na minha vida, especificamente a vida do Beda para mim, através da vida dele, eu tenho visto quem na verdade eu sou como discípulo de Jesus. Através do dia a dia com ele, através do momento que a gente tem que caminhar junto, decidir juntos, orar juntos, tratar de assuntos de discípulos juntos, viajando junto, nós vamos abrindo o coração, conversando, tratando assuntos, e através da vida dele, eu me vejo quem eu sou, e Deus vai mostrando. Quando eu estou a parte dele, o tempo que eu estou fora, que eu me distancio, eu vou crescendo, eu vou enchendo, quando eu percebo, não tem espaço nenhum para entrar nada mais. O meu vaso encheu de Luiz, que não tem. Quando eu volto, que eu começo a caminhar novamente, que eu começo a sentir a presença do Senhor, aquela unidade, e Deus falando, e Deus tratando, e novamente Deus vai, resumindo, quanto mais perto eu estou, quanto mais eu caminho junto, mais eu tenho a possibilidade de crescer e de amadurecer, e também facilitar a vida dele, porque eu não tenho tudo que me satisfaça, nem o Beda tem tudo que satisfaça ele, na questão da maturidade espiritual. Uma dificuldade dele eu tenho, uma dificuldade minha ele tem, e nós nos completamos. Eu sei que da parte de Deus tem uma riqueza ali, que eu nem percebi ainda, e com certeza deve ter, se eu der espaço, uma riqueza em mim que possa edificar a vida dele. Eu tenho que me apresentar, eu tenho que dar a minha cara, eu tenho que me apresentar para que isso funcione. Não é o diabo, não é o mundo, na verdade sou eu mesmo. O que Deus quer fazer nesses dias, relembrando tudo que Deus trabalhou conosco no ano passado, na questão da conexão, de unir, e agora desenvolvendo em nós o produto desse unir-se, desse dar as mãos, desse caminhar junto. Agora é que o produto começa a surgir, a partir da conexão, que vai se consolidando, e que vai gerando um produto que glorifica a Deus. O propósito fundamental é o enriquecimento, é o desenvolvimento e a maturidade. Eu não falei que não nos desenvolvemos se nós estamos separados, mas estou dizendo que quando colocamos em relacionamento um membro com o outro, então estamos colocando a base sobre a qual eles poderão funcionar, estabelecendo o corpo de funcionamento, o corpo que traz resultado, o corpo que traz o produto para Deus, que vai glorificar a Deus. Existem os ministérios específicos de irmãos que liberam o caminho, preparam o caminho, ajustam, retordenam a vida dos 800, com a cooperação dos mais antigos, obreiros que já estão mais fortalecidos na caminhada. Eles enriquecem, direcionam, liberam um caminho para que esses que são a força da igreja possam desenvolver isso, gerando esse produto final na mão de Deus. Deus quer o produto final na mão dele. Fala para quem está o irmão que está do teu lado. Deus deseja de nós o produto, o resultado, a soma de tudo isso. O objetivo é a edificação do corpo. Por isso é impossível edificar o corpo de Jesus sem uni-lo através das juntas e ligamentos. Fechando essa parte, o que é uma igreja sem juntas e ligamentos? Deus nos acuda. Cada um chuta para um lado, cada um atira para onde bem entende.
até ministra, prega o evangelho, faz uma obra, mas não é a obra que Deus quer. Não é do jeito que Deus quer. E Deus fala para nós, tem reiterado para nós, que tem que ser do jeito dele, da forma dele, o projeto é dele, a igreja é dele, quem edifica é ele. Nós apenas cooperamos com o nosso serviço, não com a preguiça da musiquinha que nós cantamos agora no início. O crescimento vem pela intercomunicação dos membros, pelo fluir da graça que cada membro recebeu, e passa para o outro e vice-versa, dando e recebendo, ensinando sendo ensinado, corrigindo e sendo corrigido, animando e sendo animado, amando e sendo amado, consolando e sendo consolado, entendendo e explicando, recebendo e compartilhando, compartilhando gozo, compartilhando paz, compartilhando entendimento, compartilhando correção, compartilhando revelação, compartilhando advertência, domínio próprio, compartilhando honra, compartilhando consolo, compartilhando amor e trazendo resultado para Deus. Só laçado, só ligado, só unido é que essas coisas podem acontecer. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A base fundamental para viver no reino de Deus, que Deus estabeleceu, são relacionamentos de amor entre os membros que se ajudam mutuamente, segundo a operação de cada membro. O texto que nós lemos de abertura aqui, que o Beda leu, de Efésios 4, o Beda lendo e nós comentando ali, né? Que Paulo era um baita de um cabeção. Para ele receber essa palavra de Efésios 4, ali você vê literalmente o significado de alguém que se esvazia da sua própria vida para receber tamanha revelação que nos traz essa riqueza tão grande para nós hoje como discípulos, da qual todo o corpo, bem ajustado, consolidado, por cada junta, efetuando o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo em amor. Olha, esse texto, esse capítulo, eu não sei o que acontece contigo, mas cada vez que a gente lê esse capítulo 4 de Efésios, debaixo de oração da revelação do Senhor, uma coisa que me vem na mente, que só recebe uma revelação dessa, quem está esvaziado, quem está liberado para Deus. E Paulo tinha tudo para ser um cabeçudo, um cabeção, a vida dele, o currículo dele. Paulo fazia parte do Sinédrio de Israel, que eram os maiores, era um grupo de 70 homens mais instruídos na questão da palavra de Deus. Ele fazia parte, era uma das pessoas mais novas que tinha ali. A gente fala sobre religiosidade, costumes do tradicionalismo, coisas que tanto marcaram a nossa vida, e eu fico olhando para mim, o que eu tinha nessa questão de cabeção, né? Aí eu fico comparando com Paulo. Paulo era Saulo, era um homem que, assim, na questão de entendimento, de sabedoria, deveria ser, humanamente falando, uma pessoa fora da média, acima da média. E ele abriu mão de tudo, considerou tudo aquilo como escória, para que essa riqueza se tornasse a verdadeira riqueza na vida dele. Ninguém como Paulo, só Jesus, passou e ensinou sobre esse tema, e a necessidade de que a igreja entenda isso, para que Deus seja glorificado. Ninguém como Paulo ministrou, só Jesus, mas depois foi ele, e recebeu tamanha revelação, tamanha riqueza, que na verdade nós hoje temos tudo para, debaixo da revelação de Deus, receber. Algumas coisas são muito definidas e de fácil entendimento aqui, mas vai pôr em prática, sem estar vazio, vai dar passos nessa direção aqui, desse texto, da qual todo o corpo, bem ajustado, consolidado. Eu fico imaginando eu e a minha junta, todo o corpo bem ajustado,
consolidado, pelo meu auxílio, pelo auxílio dele, cresce o crescimento que procede de Deus. Aí Deus vai falando contigo. Podia ser melhor. Fala para o teu irmão, poderia estar sendo bem melhor, bem mais produtivo. Duas coisas fundamentais aqui que nós recebemos. Duas coisas fundamentais. Lá no tempo de Juízes, como eu falei, cada um vivia como queria. Duas situações, condições fundamentais. Estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Fala para o teu irmão, você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. A segunda fundamental, trabalhar naquilo que Deus quer que você trabalhe. No lugar que Deus quer, realizando o trabalho que Deus quer. Como corpo e não como indivíduos. Não carreira solo. Não cada parte indo para um lado, evangelizando sozinho. Eu não preciso de junta, eu me supero, eu me garanto, eu sei o que falar, eu sei o que ministrar. Eu não preciso de ajudante, muito menos de junta, porque eu me completo, eu sou a junta. Amém? Glória a Deus, que ninguém falou amém. Como fermento santo e não particularizando, cada um o seu dom. A base fundamental que Deus nos tem falado é sermos corpo. Membros unidos, a fim de fortalecer, crescer, amadurecer, sermos aptos para todo o trabalho que Deus nos determina. A tarefa será feita entre todos, uns com os outros. A tarefa será feita por todos, uns com os outros. Quando Jesus ali em Mateus 10 foi chamar os discípulos, começou a pegar um, pegar outro. E esse relato que Mateus faz, eu acho interessante porque ele fala, Mateus 10, de 1 a 8, quando ele fala dos discípulos, ele diz assim, Pedro e André, João e Tiago, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas. O texto de Marcos parece que não fala, mas Mateus ele fez questão de colocar o E ali, Luiz e Beda, Nelson e Rubinho, Marcos e Walter com Jorge, Chico e Nelson, Fabinho e Zé da Tânia, é? Lula e Valdão, cadê o Valdão e o Lulão? Valdão. E, não é bonito esse E? Esse E fala de unidade, fala de amor, fala de andar junto. Esse E fala de obra conjunta, fala de uns aos outros. Esse E fala de comunhão. Esse E fala de tanta coisa. E não só um nome individual. Quanto esforço tem que fazer um que está sozinho? Como é difícil para uma pessoa sozinha ganhar alguém, ser santo, se santificar sozinho. Como é difícil
essa pessoa fortalecer a vida de outro, sozinho. Dois que estão juntos com Cristo no meio. Eu estava lembrando dos quebra-cabeça. Quem fez quebra-cabeça aqui já? Já montou quebra-cabeça? Aquelas pecinhas de papelão. Tem uma figura ali, mas está tudo embaralhado. Aí você tem que pegar cada uma daquelas pecinhas ali e colocando, encaixando, acoplando, conectando cada uma delas ali. Quando termina, aparece uma figura bonita, uma paisagem bonita, um cenário bacana. Mas quando está tudo embaralhado ali, parece uma sopa de ervilha com um monte de coisa ali. Uma bagunça. Uma igreja sem juntas e ligamentos é um quebra-cabeça desmontado. Uma igreja com juntas e ligamentos é uma paisagem bonita que glorifica o nosso Deus. Amém? Primeiro temos que entender as nossas debilidades. Precisamos saber que sem esse companheirismo, sem essa unidade, dificilmente eu vou crescer. Detalhe interessante que isso revela para nós, é que quando eu estou junto, em unidade, com a minha junta, o diabo ele começa a acusar. O sangue de Cristo Jesus aspergido entre a minha vida e a vida da minha junta, cada seta, cada dardo, ele é quebrado, ele é cancelado, ele é anulado pelo sangue de Jesus, quando eu estou acoplado, ligado, conectado. O diabo não me alcança. Eu estou no lugar que Deus quer, trabalhando o trabalho que Ele quer que eu trabalhe, ligado com o meu companheiro. O diabo, ele não tem nenhum tipo de arma, nenhum tipo de poder, nenhuma artimanha, nenhum dardo que penetre na vida de duas pessoas que caminham em unidade de pensamento, mesmo sentimento de alma, olhando para o mesmo alvo. Tem as dificuldades? Vai ter as dificuldades, mas nós estamos quebrando elas. Pelo amor, pela paciência, pelo convívio, nós vamos avançando e vamos quebrando tudo quanto é barreira. Tudo quanto é barreira. E Deus vê essa disposição de serviço que glorifica a Ele. O diabo fica envergonhado, o diabo fica exposto à vergonha, como Jesus o expôs na cruz do Calvário. Por outro lado, quando eu e o meu companheiro se desconectamos, caminhamos cada um para um lado, cada um pensando uma coisa, fazendo o que bem entende, o diabo vem, ele é como um leão, ele anda em derredor, bramando, né? Tentando tragar algum abestado que queira andar sozinho. Eu não sei se vocês perceberam, quem assiste National Geographic, né? Eles têm prazer em passar o leão comendo aqueles bichos todos lá. O prazer deles é mostrar a onça, o leão, comendo os gnus, comendo as zebras. E o interessante é a tática do leão. Eles se escondem, vão rodeando, vão caminhando, a manada está toda lá. Eles vão percebendo quem está sozinho e quem está ferido. Ferido fala sobre mágoas, ressentimentos, pessoas que estão com o coração, né? Os que estão doentes e os que estão isolados, assim, desconectados ali da manada. Os leões eles não ficam olhando para a manada, eles não olham para os animais, ou os gnus, ou as zebras, as gazelas, eles não olham, eles ficam rodeando, rodeando, rodeando. A presa está ali, ele fica aqui olhando lá para
para Campina lá, a presa está ali. Quando eles dão o bote, eles já cercaram, e aí eles dão o ataque final. Quando eles chegam no bicho, eles vão direto nessa parte do animal, aquilo eles travam, eles inutilizam, sufocam, aquilo é questão de minutos, o bicho vai perdendo as forças, perdendo o ar e ele morre ali. A manada vem dos leões, os bicharadas, aí fazem a festa ali. O produto é só carcaça. Fala para o irmão que está do teu lado, o produto é só carcaça. Separemo-nos uns dos outros e veremos o que o diabo que anda em derredor irá nos tragar com facilidade. O Espírito nos ensina corretamente, mas não conseguimos entender. Através das juntas e ligamentos nós entendemos. Abrimos o coração uns aos outros e o mais sábio, o mais prudente, o mais maduro ajuda o outro. Nós queremos o propósito de Deus, o seu reino, chegar à maturidade e um ajuda o outro para atingir isso. Se são dois, quando um cai, outro levanta. Abre comigo aí em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Um texto tão jóia, tão bacana aqui. Eclesiastes 4, 9 a 12. Se você puder pegar na mão da tua junta, se ela estiver aí perto, vai ser mais verdadeiro o negócio. Eclesiastes 4, 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Se são dois e estão com frio, podem se aquecer. Ninguém tem toda a inteligência, ninguém tem toda a maturidade, ninguém tem toda a experiência, pois Deus distribui os dons pelo corpo, para que na harmonia do corpo os dons funcionem. Então a minha capacidade será plena em vez de relativa. A capacidade do meu irmão também será plena em vez de relativa. Somos como um quebra-cabeça que tem que juntar todas as peças. Somos como uma rede unida pelos nós. Uma rede sem nó não é rede. É verdade ou não é verdade? Imagina uma rede sem nó. Não é rede. É um monte de linha. É como a vara de pescar, a linha e o anzol. Os pescadores aí até se arrepiaram agora. Daí provém a comunhão. A linha, a vara e o anzol. Nós somos uma atração para o mundo. Quando eles nos veem unidos, eles sentem a diferença. A única fonte de vida para esse mundo que a gente vê aí agora, que está chegando aqui na cidade, na região, a única saída para eles é um corpo ligado por juntas e ligamentos. A única salvação para esse povo que está aí fora é um corpo, uma igreja que vive com juntas e ligamentos. Só isso. Qualquer outro tipo de método, eles vão permanecer com os confetes e com as serpentinas para o resto da vida dele e vão para o inferno dançar carnaval lá o resto da vida deles. A imagem de um corpo é muito mais forte para dar testemunho ao mundo do que um montão de pessoas indo a reuniões buscando cargas espirituais, mas não vê o amor de Cristo sendo derramado nos corações. Quando uma pessoa vem do mundo, que ela entra numa congregação, numa comunidade, com juntas e ligamentos,
ela recebe tratamento, ela recebe alimento, ela recebe amor, ela é colocada no local correto, é dado a ela a possibilidade de ela ser tratada, porque é separado para ela uma junta, ela recebe de um corpo ajustado e consolidado. Quando a pessoa vem do mundo para dentro de uma congregação que não funciona através das juntas e dos ligamentos, ela vai se sentir mal alimentada, confusa, frustrada. Ela vai chegar um momento, dependendo do grau do quebra-cabeça ali, com a ideia de nunca mais entrar numa igreja evangélica, porque aquilo ali deixa ela completamente desanimada. Quando as pessoas do mundo entram nessa comunidade, é como se elas entrassem dentro de um banquete. Tem comida, tem alimento para ela ali. O que nós, como comunidade, temos dado? Olha para a tua junta agora e faz uma conta, né? O que eu tenho somado para Deus nesses dias, através de todo esse material que a gente recebe, medita dentro de casa, recebe nos grupos, recebe na celebração? O que a gente tem oferecido? Como um hospitaleiro espiritual, o que você tem dado para os teus hóspedes? Como está a tua mesa? Qual o banquete que você tem oferecido para essa pessoa? A imagem de um corpo é mais forte para dar testemunho ao mundo do que um montão de pessoas indo a reuniões buscando cargas espirituais. Essa frase me chamou muita atenção. Mas não vê o amor de Cristo sendo derramado nos corações. A pessoa, ela entra, ela sai de lá desanimada. É muito diferente quando alguém chega na igreja através dessas juntas, ligamentos, unida pelo amor, unida pelos laços do Espírito Santo. Aí ela encontra uma fortaleza, existem braços para sustentá-la. Não é que houve apenas um nascimento. Ali ela encontrou um pai e uma mãe que vai alimentá-la. Não é nascer e ser abandonado, é nascer e ser cuidado. Existe o parto, mas também existem pais e mães que cuidam, dão mamadeira, dão papinha, dão sopinha, dão suquinho. A família cresce e os filhos crescem em santidade, crescem em vigor espiritual, crescem com a luz de Deus, com o crescimento que procede do Senhor. Uma frase que é indispensável entender bem o que significa ser juntas e ligamentos. Alguns textos que a gente pode anotar para ler, para entender bem isso. Você pode anotar os textos, nós não vamos ler todos, porque são muito longos alguns. 1 Coríntios 12, Efésios 4, de 1 a 16, Colossenses 2, 19, 2 Timóteo 2, 2, e Mateus 28, de 18 a 20. Para você ser mais fortalecido, animado, receber mais entendimento, pega esses textos aqui, depois que você leu, meditou ali nos capítulos do dia, pega um papel e um caderno, gasta um tempo, investe um tempo e leia esses textos, medite nesses textos aí. Colocar-se para trabalhar, para completar o que falta para a igreja. O que falta? Falta um corpo unido pelos membros. Todo corpo bem ajustado, sem faltar um membro. Um membro que não está unido, nós consideramos fora do corpo. Todo corpo bem ajustado, ajustado significa relacionado adequadamente. Não significa colocá-lo de qualquer forma
ou com qualquer um, mas acomodá-lo em espírito para se moverem para o Senhor. Acomodá-los segundo a necessidade de cada um. Acomodá-lo segundo suas moradias para ser funcional. Não é pegar uma junta que mora lá na Praia Grande e a outra junta lá na Gleba, no Parque das Bandeiras, mas procurar fazer algo funcional, facilitar a vida dos irmãos com essa parte geográfica. Olhar nos bairros ali, facilita os irmãos, para que anime mais, para estar orando junto, para estar se envolvendo, para estar convivendo mais. Tudo isso a gente pode facilitar para que o produto final de glorificar a Deus aconteça. Aquele que ganha uma vida para o Senhor terá muito mais facilidade de cuidar desta vida se estiver relacionado com outro. Outro dia o Beda estava com um desafio aí de orar pelo irmão, e era assim algo meio, uma carga um pouco pesada para ele. Negão, vamos lá comigo. Falei, vamos lá, estamos aí para isso. Fomos nós dois ali, a gente viu da parte de Deus como foi bom estar junto ali, e não estar um sozinho naquele momento ali. E outras visitas no hospital, estamos indo junto, visita um, visita outro. E como é diferente quando você vai com alguém que está do teu lado. Na verdade você cresce porque você recebe, o doente está recebendo palavra, mas você também recebe. É liberar uma palavra que cai no meu coração e cai tão bem, me ensina como tratar com o doente. Se eu estou sozinho lá, eu estou dividido, eu estou em pequena escala ali, mas se eu estou junto com a minha junta, é o momento que eu aprendo, é o momento que eu sou edificado. Por isso a importância de fazer a obra juntos. A facilidade de você dar crescimento para alguém quando você tem alguém junto. De edificar essa pessoa quando você está junto. Tem alguém que te auxilia. Facilita. É mais produtivo. O caminho fica mais curto. O cansaço é menor. A fadiga é menor. Quando eu estou junto. Eu preciso aprender a andar junto. Enquanto eu teimar em andar individualmente sozinho, eu vou cansar mais. Eu vou sofrer mais. Porque são cargas. O mundo espiritual não é uma coisa de brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o lugar que a gente vai, como a gente entra, como a gente sai. Eu tenho que entrar orando, tenho que sair orando, me desvinculando de todo, qualquer acompanhamento. Você entra em todo lugar. Se nós pudéssemos enxergar um pouquinho esse mundo espiritual que a gente vive aí, só de vir de lá da praia para cá agora, já tinha um carro, como é que chama? Trio elétrico. Já tinha um trio elétrico ali na praia, você não andava mais ali na praia. Você vê, o clima está diferente. As pessoas que estão ali naquele meio, elas já estão diferentes. Já é um clima que já vai infestando a cidade. E você está ali, passando ali, dificuldade com um carro, de repente bate, você não sabe em quem bate, que tipo de pessoa é aquela ali. Você está indo para um lugar como esse, para tratar com um assunto como esse, e muitas vezes a gente vai solto, entra sem orar, sai sem orar, vai e entra em alguma casa, não ora, vai em lugares, não ora, sai de lá, não ora, e não é assim. Agora, se eu estou junto, a coisa funciona diferente. Tem um para alertar o outro, um para lembrar o outro. Se um não lembrou de orar, o outro lembra. Se um não lembrou de um detalhe, o outro lembra. Eu estou coberto, eu estou debaixo do cobertor dos braços de Deus, porque eu estou junto com alguém. Deus ama quando Ele me vê junto. Deus é glorificado quando Ele me vê junto. Ele me ama individualmente, Ele me ama a minha família, Ele me ama. Eu sei que Deus derramou o sangue dele por mim, mas eu glorifico a Deus quando eu estou junto. Mas é difícil estar junto, mas glorifique a Deus. Difícil foi para Jesus, pegar aquela cruz, se esvaziar como Deus, se tornar servo, ser obediente até a morte, recebe aqueles cravos na mão, aquele espinho humilhante na cabeça. Difícil é aquilo. Agora estar junto com o irmão, é muito fácil. Quando eu olho a dificuldade
do Senhor, o que Ele pagou, o preço que Ele pagou por mim e por você, eu tenho que fazer tudo por Ele. Amém? Vamos fazer tudo por Ele, sem imposição, mas porque Ele fez por mim, pelo que Ele executou por mim, pelo sangue que Ele derramou por mim, pela obra do esvaziar-se dEle, eu oro, eu visito, eu estou com a minha junta. Por Jesus eu faço tudo, eu perco a vida, eu me anulo. Por Jesus eu perco a vida todo dia, eu tomo a minha cruz, eu me anulo. Por Jesus vale a pena. Quando eu olho para Jesus, nessa questão do esvaziar-se que eu falei, eu preciso receber mais revelação da encarnação de Jesus, do verbo que se fez carne, como Deus, e veio habitar aqui para me dar essa vida que eu tenho hoje. Isso é o combustível que me leva a fazer tudo que Ele pede, como Ele pede, no lugar que Ele pede, mas junto com a minha junta. Se eu não estou junto com a minha junta, não adianta eu fazer nada disso, porque não vai se tornar funcional, nem prático, e não vai trazer um resultado que vai glorificar a Deus. Não vai, não terminou ainda, são 10h07, não sei se dá para terminar isso aqui. Aguenta mais 10 minutinhos? Amém? O novo é nutrido em um corpo que é uma família. Família fala de alimento, fala de mesa, fala de pão, fala de arroz, fala de feijão, fala de peixe, fala de carne. Família fala de comunhão, fala de unidade. Quando a pessoa chega numa família, numa casa, casa fala sobre isso. Bem-estar, tu deita no sofá, tu abre a geladeira, teu pai está ali, tua mãe está ali, teus irmãos estão ali. Essa é a sala de Deus, esse é o lugar que Deus quer a nossa vida. Eu tenho que me sentir na casa de Deus e comer de tudo que Ele tem espiritualmente, todo alimento espiritual. Quando fala de família, eu lembro disso. Eu lembro da infância com os meus irmãos, mesmo ali sem o reino, mas aquele tema família, aquele quadro de família, aquilo marca a nossa vida. Com todos os erros, todos os desequilíbrios que houve, mas eram meus irmãos, eram meus pais que estavam ali. Agora Deus tem uma família. Deus quer uma família com filhos, muitos filhos, semelhantes ao filho dele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Por Jesus eu obedeço. E eu me uno e me enlaço com meu irmão. Porque o que glorifica a Deus? Se estar junto com meu irmão glorifica a Deus, qual é a finalidade do propósito? Uma família de muitos filhos, semelhantes ao filho dele, para a glória dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando eu me junto com a minha junta, eu tiro a glória da minha vida e passo para Deus. Quando o Beda me procura, ele tira a glória dele e dá para Deus. E Deus é glorificado na nossa vida. Quando a gente se separa, o leão vem. Cuidado que o leão vem. Fala para o teu irmão, o leão vem. Se separar, o leão vem que vem. Guiados pelo Espírito. Para fazer isso, temos que estar sendo guiados pelo Espírito e ter uma estrutura prática. Guiados pelo Espírito e com uma estrutura. Qual é a estrutura prática? Eu estar junto. Eu estar vinculado, congregando, servindo, indo no meu grupo, celebrando, visitando, cooperando com meus irmãos, oferecendo a minha vida em minha casa. O Espírito Santo me fortalece para fazer isso. Guiados pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, vivendo no Espírito, com uma estrutura prática. Qual é a estrutura prática? Estar junto, andar junto. Deus é glorificado. O crescimento vem pela intercomunicação dos membros, pelo fluir da graça que cada membro recebeu e passa para o outro. É a questão da caixa d'água, da teoria do Pascoal. Dá água para todo mundo, ninguém fica com mais água do que ninguém.
dando, recebendo, ensinando e sendo ensinado, corrigindo e sendo corrigido, animando e sendo animado, amando e sendo amado, consolando e sendo consolado, entendendo e explicando, recebendo e compartilhando esse gozo e essa prática novamente sobre esse. Quando o Senhor está cheio de gozo por ver seus filhos unidos, especificamente e objetivamente, que se amam e ministram a palavra uns aos outros, que se corrigem e se consolam, bebem da fonte da palavra corretamente, cuidam-se primeiramente para serem santos e justos diante de Deus, para realizarem a obra que o Senhor nos tem dado. Se isso está acontecendo, então recebemos da cabeça, que é Cristo, que está no meio desses relacionamentos, o crescimento que procede de Deus. Resumindo numa pequena frase, se eu estou junto com meu irmão, eu cresço o crescimento que vem de Deus. Falei aqui quase um minuto, mas resumindo essa frase, o que Deus quer falar para nós hoje, é que se eu me afino, me uno, o crescimento que procede de Deus vem sobre mim, vem sobre ele. O produto da conta de andar junto é esse: ser edificado, ser fortalecido, receber mais de Deus, mais em mansidão, mais em humildade, mais em ser longânimo. Onde é que eu vou aprender a ser longânimo? Andando com Ele. Onde eu vou aprender a perdoar? Andando com Ele. Onde eu vou aprender a ser paciente? Andando com Ele, com alguém que é diferente de mim. Eu fico olhando as minhas diferenças com a do Beda. Ele nasceu em Aquidauana e eu nasci em Aquida Santos. Ele teve uma criação, eu tive outra completamente diferente. Ele foi criado de um jeito, eu fui criado de outro. Que ele não foi criado em família, eu fui criado em família e ele não. Mas costumes diferentes, hábitos diferentes, origens de pais diferentes, tudo diferente. Mas Deus une a minha vida com a dele e fala: olha, é por aí. Mas com toda essa diferença, a água que tu tem para mais, tu dá para ele, e a que ele tem para mais, ele dá para você. Equilibra essas caixas d'água aí. Ao agirmos assim, recebemos a aprovação de Deus. Recebemos da cabeça o crescimento, o exemplo da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Somos apenas galhos de uma planta, somos ramos da videira. A videira é Cristo, todos esses relacionamentos vêm de Cristo, e é por aí que flui a vida dele em nós. Através desses relacionamentos do corpo que somos tratados, é através dessa unidade que nós somos tratados. 2 é melhor que 1, 2 entendem melhor do que 1, 2 corrigem melhor do que 1. Quão triste é estar lutando a batalha sozinho, ter que decidir como sou sozinho, ter que discernir o meu nível espiritual sozinho. Quão vulneráveis somos ao diabo e à carne e aos cuidados da nossa mente quando nós andamos sozinhos. A grande revelação brilhante chega no dia em que entendemos que temos que estar unidos e nos unimos. A grande revelação brilhante chega no dia em que entendemos que temos que estar unidos e nos unimos. Quando a igreja não está relacionada pelas juntas e ligamentos, existe pouca vida, pouca transformação, pouco crescimento real. Existem muitos problemas, são muitas dificuldades. Os problemas seguem por toda a vida, pois não há alguém para vê-los através do Espírito Santo, porque não estão juntos. Está faltando as mãos hábeis, falta o ministério ungido de cada membro, falta a presença do Senhor, falta a constituição real de uma igreja verdadeira. Deus não pode abençoar os que não lhe obedecem nessa direção. Assim que devemos ouvir bem o que o Espírito diz e comecemos a entender bem como devemos caminhar juntos. As humilhações que isso nos impõe, as provas que passamos, os problemas que isto nos causa, tudo é bom, tudo é para o bem, tudo é para nos ensinar melhor o caminho, tudo é para nos ajudar a sermos mais santos. Façamos isso em nome
do Senhor Jesus. Amém?